que Vossa Excelência vai querer que eu fale? O filme Bonitinha Mais Ordinária é uma coisa que aconteceu sem que eu tivesse planejado. Jesse Valadão era o produtor do filme, com a história do Nelson Rodrigues, e tinha convidado um jornalista da Manchete, o Daniel Caetano, para dirigir. Eu ia fazer a produção do filme. E estava o Sherman também, dentro da história. Mas o Daniel Caetano, quando chegou mais ou menos próximo da coisa, desistiu, pulou fora. Ficou com medo, porque ele não tinha dirigido nenhum filme ainda. E aí a coisa sobrou para o Sherman. O Sherman pensou e resolveu também não fazer o filme. E aí, diante desse impasse, o Jesse me convidou. Disse, então, por que não dirige você? Eu era ator, fui ator, e além disso já tinha feito uma chanchada que eu não assinei, que eu briguei com o produtor e ator Ronaldo Lupo, que era essa mulher assim mesmo. Tá bom, então vamos lá. Fizemos a leitura com o elenco e tal. Eu também fiquei com muito medo, porque o elenco era um elenco grandioso, de grandes nomes, Fregolente, Jesse Valadão, Odete Lara, e também fiquei receoso. Muito mais do que dirigir os atores, eu tinha problemas com enquadramentos, com posicionamento de câmera, que é sempre uma coisa um pouco difícil, né? Dá momento para uma pessoa estreante e com a responsabilidade. Tanto é que eu tive o Amileto D.C., que era o diretor de fotografia e muito amigo meu, que tinha trabalhado em diversas chanchadas, eu trabalhei com ele e ele comigo. Pedi ajuda dele, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou aqui sem saber muito bem o que fazer. Mas o Jesse resolveu a coisa. A primeira cena do filme foi feita a cena da curra, onde os contratados pelo Cadelão, chamado Cadelão no filme, vão currar a Bonitinha. E ali a Mônica Rossi, que era estreante também. Então essa cena foi feita lá no Itanhangá, no Rio de Janeiro, dentro da mata, e há um traveling inicial que é muito bem feito, e que quem resolveu a parada do posicionamento, do primeiro posicionamento de câmera, foi o próprio Jesse. Eu simplesmente nessa cena dirigi os atores. E assim foi a coisa mesclada durante as filmagens, que transcorreu assim, do Jesse às vezes fazendo determinados enquadramentos, determinada posição de câmera, e eu dirigindo todos os atores. Aí saiu Bonitinha Mais Ordinária, que teve um sucesso relativo dentro da época, que não era muito propícia para o cinema brasileiro, e hoje é considerado uma obra bem razoável para a época em que foi feita. Depois o Braz Chediak fez a segunda versão do Bonitinha. Né? Essa é a história mais ou menos do como eu cheguei para dirigir o Bonitinha Mais Ordinária. Satisfeito? A Odete Lara, ela foi a Ritinha do filme, que é o papel da Ritinha, que ela interpretou muitíssimo bem, que era uma criatura que cuidava da mãe, que tinha um problema, e das irmãs, que acabaram sendo curradas também numa festa do Fregolente, que ele dá uma bacanal grande. E o Fregolente é um magnata, um homem com muito dinheiro, que para ele tudo era na base do dinheiro, comprava tudo, como ele queria fazer com relação ao Jesse, que era funcionário dele, que pagando para ele casar com a filha dele, que tinha sido desonrada por essa curra que ela tinha sofrido.
E a Ritinha era a Odete Lara, que interpretou muitíssimo bem o papel e que era apaixonada pelo Jesse e o Jesse por ela. Mas com o problema de consciência do Jesse, de aceitar ou não aceitar o dinheiro que o pai da Bonitinha queria dar para ele, ficava na dúvida cruel e no final do filme eles se amam num pôr de sol na praia de Copacabana. O Jesse Valadão e a Odete Lara. Um final feliz. A imprensa não era muito favorável, não era favorável ao cinema brasileiro. Então sempre via muita coisa errada nos filmes. Já hoje é um pouco diferente. Já o cinema brasileiro ganhou proporções melhores, não só de bilheteria, como também na sua técnica, nas suas possibilidades de histórias, que são mais bem desenvolvidas, mais bem narradas, mais bem interpretadas. Não que naquela época a coisa não era bem assim, mas como o cinema na época vivia muito mais da chanchada, monetariamente, os filmes sérios não eram muito bem considerados, embora que a crítica não foi tão desfavorável quanto a outros filmes que foram feitos.